Então, pessoal, a gente já tá com o cabeceado colado, marca-página. Agora a gente vai para a parte da montagem da capa, né? Como que a gente tira as medidas. Essa bíblia, ela vai ser um pouco diferente, vai ser uma capa transpassada. Então, inicialmente, numa capa comum, como que a gente tira a medida? Tira a medida da largura do livro, exatamente a largura que tem o livro, tá? E na altura, a gente sempre faz 1 centímetro a mais. Então, eu tenho aqui a capa, ela tem a largura certinha do livro, tá? Só que, olha só, vocês estão vendo? Ela tem 1 centímetro a mais. Porque quando a gente for colocar, vai ficar meio centímetro para cima e meio centímetro para baixo. E na montagem da capa, como tem um espaço entre elas no papelão, entre o papelão, ela vai chegar um pouquinho para frente também, tá? E aí vai ficar um espaçozinho aqui. Então, por isso que a gente corta do tamanho exato na largura. Mas na altura a gente corta 1 centímetro a mais. Então, a gente vai ter 2 desse tamanho, que é a capa e a contracapa, tá? E aí a gente tira a medida dessa forma. E a lombada, a mesma coisa em relação à altura, tá? 1 centímetro a mais. E a largura vai ser exatamente a largura da lombada. Então, você vai medir a lombada e a largura da lombada. E aí a montagem, ela vai ficar assim, né? Só que como essa eu vou fazer transpassada, eu repito a medida da lombada, que vai ser aqui no corte da frente, onde ela vai ficar aqui no corte da frente. Então, eu vou ter uma aqui atrás e a mesma medida aqui na frente também, tá? Aí vai repetir essa aqui da lombada. E a do transpasse, ela vai ser a mesma altura das outras, 1 centímetro a mais do miolo. Só que nesse caso aqui, desse livro, eu fiz com 8 centímetros, tá? Então, você pode fazer um pouquinho menor, né? Eu, no caso, eu quis deixar esse aqui num espaço bem confortável aqui para fazer o transpasse, tá? Então, a montagem, ela fica assim, ó. A capa, tá? A gente vai usar um gabarito aqui para espaçar, para ter o espaço aqui certinho de meio centímetro, 5 milímetros. Aqui também, tá? E aí, a gente vai fazer assim. Aqui vai ser um pouco menor o espaço, eu não preciso de tanto espaço, é só espaço para uma dobradiça, para dobrar. E aqui também, tá? E a gente vai montar tudo alinhado, com os gabaritos certinho. Eu gosto de prender com fita crepe, prendo com fita crepe para posicionar tudo certinho. Aí depois de tudo posicionado é que a gente vai tirar a medida do tecido, tá? Vamos lá? Lembrando que eu uso um espaçamento de 5 milímetros, tá? Aqui nessa parte aqui. Aqui eu vou deixar mais ou menos uns 3 milímetros só. Vou fazer o cálculo na régua, tá? Mais ou menos isso. Lembrando, tem que estar alinhado, tá? Então, eu uso essa régua como base. E coloco aqui o espaçamento que eu quero. E vamos para a colagem. Então, pessoal, a montagem da estrutura da capa tá feita, né? Agora, eu tô com esse tecido aqui. É um tecido que eu comprei, um retalho, com várias estampas. E acho que, se eu não me engano, ele tem 20 centímetros aqui de altura. E aí, eu vi que dá pra fazer essa bíblia, eu vou fazer. A gente vai fazer o seguinte. Você vai pegar essa estrutura, né? Vamos colocar aqui em cima. E o espaço, ele tem um espaço bem legal pra gente ter uma margem, né, de 1,5 centímetro a 2, tá? Eu só vou cortar aqui nas laterais, a parte de cima já tá certinho. Como ele tem ele é quase que alinhado, né? Eu vou manter aqui o alinhamento aqui da estampa, tá? Por mais que esteja cortado torto, mas eu vou manter esse alinhamento pra quando a gente montar a capa não ficar desalinhada. Quando a gente usa alguma coisa estampada, tem que tomar cuidado com isso pra não ficar torto, né? E também por causa da trama do tecido, né? Aí eu só vou fazer um corte aqui, deixar tudo preparadinho pra gente ir pra fase da colagem do tecido, tá? E depois dessa fase,
a gente vai para aplicação do botão de imã, tá? Para fechamento. Como essa capa aqui eu vou utilizar no acabamento final uma cantoneira, tá? E a minha cantoneira, ela é arredondada, ela não é um ângulo certinho aqui na ponta. Então eu vou arredondar um pouquinho as pontas antes de fazer a colagem, tá? Então, pessoal, vou explicar pra vocês. Essa cantoneira aqui, tá vendo? A quina dela é arredondada. Ela não tem a quina no ângulo certinho de 90 graus. Então, se a gente for tentar instalar a cantoneira, aqui ela vai ficar fazendo assim, ó, para um lado e para o outro, ó, tá vendo? E a gente não consegue instalar a cantoneira na capa. Então, ela é para uma capa com a quina arredondada, por isso eu vou dar mas é uma pequena arredondada, tá? Não é muito para esse caso aqui. Se você estiver usando outro tipo de cantoneira que é um ângulo mais de 90 graus, aí não tem problema, tá? Você não precisa fazer esse cortezinho. Ó, o corte, tá vendo? Ele é bem pequeno, porque se você cortar muito, vai ficar um buraco aqui, acaba ficando um buraco. Essa cantoneira ela é muito fininha, então ela não tem um espaço muito para baixo, né, para cobrir. Então a quina tem que ser cortada bem pouquinho também, senão depois você fica com um buraco aqui na quina, tá? Toma cuidado com isso. Lembrando, pessoal, que antes de colar, esse lado aqui onde a gente vai colar no avesso do tecido, tem que tomar cuidado se ele não tem nenhuma marca, porque dependendo do tecido, pode aparecer. O ideal é, caso você queira, cola um papel branco em toda essa área aqui, para cobrir, para não aparecer, se o teu papel não tiver com algum risco, alguma coisa, porque se o tecido for claro, ele vai acabar aparecendo, como no caso aqui que está escrito, esses nomes eu escrevi para que vocês vissem no vídeo. Se fosse ao contrário, ele ia aparecer, tá? Poderia aparecer. Então eu vou alinhar aqui e a gente vai começar o processo de colagem, tá? Eu vou abrir aqui um lado e vou começar. Nessa fase, pessoal, que a gente vira assim pra colar, tem que tomar muito cuidado pra você não esticar muito o tecido e não entortar, né, a trama do tecido. Como ele é um tecido, ele pode entortar, tá? Ainda mais esses que tem estampa, tem que tomar muito cuidado. Agora a gente vai pra colagem das laterais, né, pra dobrar. Aqui eu vou cortar e vou deixar um espaçozinho, tá, de uns 2 milímetros só, pra gente poder fazer esse acabamento. Mas aqui nem tem tanta necessidade, porque nesse caso aqui eu vou usar a cantoneira. Então o acabamento vai ser a cantoneira, tá? Então, pessoal, nessa fase, eu gosto de colocar um peso
tá? Pra forçar um pouquinho a capa. Deixar dar uma secada pra gente poder conseguir manusear. Lembrando que tem que reforçar bem aqui essa parte das dobras, tá? Da colagem, pra não ficar descolada ou não descolar mais tarde. E depois não esquecer de dar uma reforçada nas esquinas com um pouco de cola pro tecido não desfiar, tá? Eu vou esperar ele secar pra gente poder ir pro próximo passo. Então, nossa capa ela já tá toda montada, né? Eu iniciei aqui o processo de colocação do botão. Eu tô usando esse botão de imã, né? É bem fácil de colocar, não é difícil, tá? E aí, como que eu fiz aqui a medição do botão? Rapidinho pra vocês verem. Eu coloquei aqui a Bíblia no lugar onde ela deve ficar, tá? Nada de colagem ainda, não tô colando nada. Posicionei aqui onde eu queria. Fiz as marcações, porque por ele ser assim, é fácil fazer a marcação, né? Faz as marcações, fura. Esse aqui eu já coloquei no lugar, por quê? Porque ele fica nessa posição aqui, tá? Que é a capa, né, do livro. E aqui eu vou colocar um reforço pra gente poder colar a guarda, o miolo, né, do livro aqui. Nessa parte aqui, a gente faz a furação, mas não coloca o botão ainda. Porque eu vou vir com esse acabamento primeiro, de uma guarda, tá? Que essa guarda aqui, ela é igual, não sei se vocês lembram, a que eu fiz personalizada de dentro da Bíblia. Quando eu fiz o projeto da Bíblia, eu ainda não tinha me preparado, não tinha pensado em fazer a capa transpassada. Se eu já tivesse preparado, eu teria feito essa parte da guarda direto, tá? Aí eu teria feito o cálculo para ela vir até aqui, direto, sem a gente fazer essa emenda, tá vendo? Aí ela viria direto. Como o projeto inicial não era dessa forma, eu vou fazer essa emenda aqui. Então, vamos para essa parte, para fazer esse acabamento aqui dos botões, vou mostrar para vocês direitinho e depois a gente vai para o processo de colagem, tá? Eu vou colocar um reforço aqui, onde fica o botão, para quando ele fica batendo aqui, né, na guarda, evitar de que rasgue o papel tão fácil, né? Aí eu gosto de fazer isso aqui. Apesar do papel ter uma gramatura mais grossa, mas mesmo assim eu gosto de colocar esse reforçozinho, tá? Aqui o botão já tá instalado direitinho e eu coloco esse reforço aqui. Aí agora a gente vai fazer a colagem da guarda, do transpasse, da parte do transpasse. Então a gente faz o cálculo aqui direitinho. Essa guarda, ela tem a mesma altura da guarda da Bíblia, tá? Então ela vai ter que se encaixar aqui, ó. Quando eu for instalar a Bíblia, o miolo, aqui, na hora da colagem, tá? Ela vai ter que fazer isso aqui, ó. Se unirem e não ficar torto, tá vendo? Como é uma emenda. Então, eu já tenho que posicionar aqui certinho, de uma maneira que depois quando eu instalar o miolo da Bíblia, fique certinho aqui, e não ficar feio, tá? Então, onde ela tá ótimo. Então, o que a gente vai fazer? Lembrando que eu já fiz a furação do botão ali, tá? Então, eu vou colar essa parte aqui. Como eu não quero perder esse posicionamento, eu vou segurar aqui. Vou levantar uma partezinha. Vou passar cola numa parte, já para segurar o papel nessa posição, tá? Então, aqui, já posicionou aqui, né? A cola já tá coladinha aqui. Vou passar cola no restante agora, tá? Então, pessoal, tá vendo? A guarda aqui já tá colada, tá? É bom deixar ela dar uma reforçada, tá? Reforçada aqui nos cantos, tá? Aí agora sim, a gente coloca o outro botão. A furação já foi feita. Eu vou colocar aqui de fora pra dentro só pra marcar o papel. E aí a gente coloca agora de dentro pra fora. Aí você vai me dizer assim, poxa, Emily, por que você não fez, não colocou antes de encapar pra ficar debaixo do tecido? É porque não adianta, porque se a gente coloca debaixo do tecido, vai ficar uma coisa mais grosseira, igual esse aqui, tá vendo? Pra fora da Bíblia. E aí não adianta. A gente faz esse acabamento aqui e depois coloca alguma coisa por cima. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, como eu fiz nessa Bíblia aqui, mas tem várias possibilidades depois da gente fazer esse acabamento, tá? Então a gente vem, aperta aqui, se você quiser você pega um alicate,
pega alguma peça e aperta aqui, tá bom? Aí nesse ele já tá colocado, tá? E a gente já pode ir para a parte da instalação, a colocação do miolo, tá? Depois eu mostro pra vocês como eu faço. Mas aí a gente faz um teste primeiro, ver se tá certinho, tá? Certinho. Aí, vamos fazer a medição aqui direitinho para encaixar. Lembra que eu falei da guarda, né? Encaixar uma na outra aqui, na posição certinho, tá? A gente faz esse posicionamento. Certinho. Agora eu vou passar cola nessa parte aqui, tá? E colar a guarda da frente. Lembrando que esse meio aqui, tá? Vou mostrar pra vocês, vou virar aqui pra vocês verem. Esse meio aqui não passa cola, tá? Esse meio, ele fica solto. Se você passar cola, a capa descola, o miolo fica todo torto. Não pode passar cola nesse meio da lombada, tá? Então, lembrando, tá toda posicionada no lugar certinho, tá? E a gente vai passar cola nessa parte aqui pra colar a frente da capa, tá? Agora a gente faz o quê? Levanta só a parte da lombada, tá? Segura aqui pra não sair do lugar, aperta e joga ele pra cima. Aí você vai apertar bem, tá? Aí a gente vai abrir essa parte um pouco, assim, e reforçar. Lembrando que aqui tem a parte do botão, lembra? Então ela vai ter um pouquinho de ar aqui, tá? Beleza. Agora a gente vai fazer assim, vai do lado de cá. Passar a cola daqui pra cá. Lembrando que não pode passar cola no meio, tá? Então aqui, ó, tá vendo, ó? Eu tenho uma marcação do final da parte da capa. Isso aqui é transpasse. Então, vou passar cola daqui pra cá, tá? Eu posso passar a cola na guarda também, que fica mais certo, tá? Vou passar na guarda que fica melhor. Lembrando que se você for passar a cola na guarda, é bom colocar um papel aqui protegendo para não passar cola para o papel de baixo, tá? Aí agora, esse acabamento aqui, tem algumas maneiras da gente resolver, tá? Tem algumas pessoas que vêm com uma tira de algum outro tecido para fazer uma composição, ou um pedaço de couro sintético, e vem faz esse acabamento aqui para cobrir essa parte. Como eu resolvi esse problema aqui desse acabamento, no caso desse aqui, eu tô usando aqueles botões, eu esqueci o nome desse botão. Na época da minha avó, usava muito, minha avó é costureira, que você reveste o botão com tecido da própria roupa, né? Esqueci o nome agora. Eu fiz isso. Eu revesti o botão com tecido, tá? E vou colar ele aqui com uma cola bem forte. Deixar ele colado aqui, tá vendo? E ele fica quase que imperceptível. Mas você também pode fazer um acabamento com alguma outra aplicação que fique aqui, que pode ficar mais aparente, não importa, tá? Essa aqui foi a maneira como eu escolhi para fazer esse acabamento, tá? E as cantoneiras. As cantoneiras também a gente vai colocar, usar um alicate. Tem esse alicate aqui, pequenininho, que é um alicate mais de bijuteria, né? Mas você pode usar um outro alicate também mais forte. Lembrando que é bom colocar uma proteção
na hora que você for apertar aqui, porque aí não arranha, né? O alicate, para o alicate não arranhar. E tá sempre bem apertadinho aqui, bem posicionado, porque às vezes você vai apertar e a cantoneira não tá no lugar certinho e aí acaba apertando à toa e ela acaba saindo, tá? Então a gente vai só terminar essa parte de acabamento aqui para poder vir com a Bíblia toda pronta. Vamos lá? Então, pessoal, assim ficou nossa Bíblia. Vocês gostaram? Acabamento com a cantoneira. A guarda toda personalizada. Para quem lembra no início do vídeo como que ela tava, não tinha nem capa, tava toda suja, né, com os papéis todos sujos. A gente fez o processo de limpeza, né, e personalização dela, tá? E se vocês gostaram desse conteúdo, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, tá bom? E eu quero agradecer muito a vocês por terem assistido até aqui. Tchau!